Shalom, paz. Nós hoje teremos o nosso terceiro encontro, a nossa terceira aula do nosso curso básico de teologia. Nós fizemos nas nossas duas primeiras aulas uma introdução ao estudo do Antigo Testamento. Falamos da formação do Antigo Testamento, do cânon do Antigo Testamento e da diferença entre o cânon protestante ou evangélico e o cânon católico romano. Hoje nós iremos começar o estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia, também conhecidos como os livros da lei ou a Torá, como falamos na última aula. A primeira coisa que nós precisamos entender quando nós começamos a estudar esses livros é que esses livros foram escritos por um único autor, Moisés, mas não representam tudo o que ocorreu ou tudo o que aconteceu durante a vida de Moisés. Na verdade, Moisés não faz parte do primeiro livro. Por quê? Porque Moisés só vai nascer no livro do Êxodo, que é o segundo livro. O primeiro livro, o livro de Gênesis, é o livro que conta a história do início, a história do princípio, e Moisés não estava ali. Mas como que Moisés então escreveu isso? Algumas pessoas sempre questionam isso e falam, Moisés usou os mitos que eram abundantes naquela época. Olha, essa é uma maneira de interpretar, mas nós não cremos nessa interpretação. O que nós cremos e o que nós entendemos é que a revelação de Deus permaneceu na mente de toda a humanidade. Por isso, nós vamos encontrar tribos que nunca tiveram contato com nenhum tipo de conceito religioso formado ou prática religiosa. Nós vamos encontrar nessas tribos, nos costumes dessas tribos, elementos religiosos, elementos de culto. Tribos que nunca tiveram contato com homens da etnia, por exemplo, branca, que tinham elementos de culto, que cultuavam um Deus como se tivessem sido ensinados daquela forma. Por que isso acontece? Porque a revelação do Éden, a revelação da criação do homem e da queda do homem alcançou toda a humanidade. Nós então entendemos que a revelação que foi trazida por Deus através do Espírito Santo para Moisés é a revelação original. A forma como essa revelação se espalhou pelo mundo não foi o objeto do primeiro livro da Bíblia. Deus não se importou em explicar isso no primeiro livro, embora nós tenhamos um texto famoso, que é o texto da Torre de Babel, em que a Bíblia diz que os homens se espalharam pelo mundo com línguas diferentes, com costumes que vão se tornar diferentes, e carregaram com eles não só a história do dia da Torre de Babel, como todas as histórias que eles já haviam aprendido antes. E que aí cada um, por uma série de fatores, por exemplo, pelo lapso temporal, pela falta de uma codificação escrita, pela falta do cuidado em deixar pessoas responsáveis por transmitirem de pais para filhos, por gerações e gerações, a história real, a história correta, essas histórias foram mudando. E então nós vamos ter nos egípcios uma interpretação, nós vamos ter nos sumérios uma interpretação, nos assírios outra interpretação, nos babilônios outra interpretação, mas nós temos no povo judeu uma interpretação que permaneceu e permanece até hoje a mesma. Por um motivo, a Torá foi determinada, o que nós chamamos de Torá oral, ou a Torá Shebit Tav. Essa Torá ela foi determinada por Moisés, os 13 rolos do livro, e esses rolos, quando Moisés fala isso, Moisés dá uma ordem: fale da lei com seus filhos, enquanto você caminha com eles, ensine os seus filhos na sua casa sobre a lei. E os judeus fizeram isso. Então nós temos uma Torá oral, que foi passada de pai para filho por gerações, por isso se manteve. Mas com o tempo, o povo judeu foi levado para um exílio. O povo judeu sai
da sua região de Canaã e vai para o Egito. E depois esse povo volta para Canaã. Quando esse povo volta para Canaã, Moisés transmite esses ensinos para um rabino, né? Nós poderíamos chamar assim, chamado Josué. Josué, então, no 6º livro da Bíblia, é aquele responsável por meditar na lei dia e noite e, através dessa meditação, criar coragem e estratégias para levar o povo à conquista da terra. A partir daí, nós vamos ter mais exílios. O povo é levado cativo para a Babilônia. E na Babilônia vai surgir a Torá escrita. Então, nós temos uma Torá oral que vai durar aí aproximadamente entre 8 e 9 séculos. E depois nós temos uma Torá que nós chamamos de Mishnah. Esse termo, Mishnah, significa a Torá escrita, é a letra, é a Torá que foi escrita. E foi escrita por quê? Porque os sábios judeus começaram a se preocupar, eles começaram a pensar, e se o povo novamente for para um exílio? E se os sábios que estão encarregados de estudar a lei deixarem de estudar, ou se eles deixarem de existir? Como é que nós vamos ficar sabendo dessa lei? Como que nós vamos conhecer essa lei? Para conhecer essa lei, ela deve estar escrita. E eles então se encarregaram de escrever a Torá, que nós chamamos de Mishnah. Essa Torá, ou Beit Midrash, tá? Que é a mesma coisa. Essa Torá escrita precisava de uma interpretação. Por quê? Qualquer lei, se você pegar, por exemplo, o Código Civil brasileiro, você vai ter diversas doutrinas interpretando o Código Civil. Agora imagine uma lei que foi dada por Deus, com 613 mandamentos, com aplicações em todas as áreas da vida, em toda a sociedade, e a interpretação necessária para essa lei. Esses sábios judeus criaram então o que nós chamamos de Talmud. Talmud é a interpretação da Mishnah, é a interpretação da lei que está escrita. Isso depois do exílio babilônico. Então, nós temos uma Torá oral, Torá Shebishtav, uma Torá escrita, Beit Midrash ou Mishnah. A interpretação dessa lei, Mishnah, nós chamamos de Talmud, que é a doutrina, né? A interpretação do que a lei está nos dizendo. Outro ponto importante que nós temos que lembrar a respeito da Torá é que a Torá alcançava todas as pessoas. A lei não era para um determinado grupo e não alcançava um outro grupo. Não, a Torá devia ser obedecida do mais simples judeu até o rei. E o princípio era o mesmo para todos eles. Os historiadores têm sempre uma pergunta, e aqueles que são honestos entendem que a explicação ou que a resposta a essa pergunta não está nos achados arqueológicos. E a pergunta é: como que um povo formado por tribos, com pessoas simples, com pouca instrução, basicamente agricultores e pastores de ovelhas, como que um povo desenvolveu um conceito monoteísta, conceito de um Deus único, que não tinha semelhança com o povo? Porque se nós estudarmos a mitologia, por exemplo, a mitologia grega, nós vamos perceber que os deuses do panteão grego, né, o povo grego era politeísta, acreditava em mais de um Deus, os deuses desse panteão eram todos eles carregados de problemas, de defeitos morais. Mas o Deus judeu não. O Deus judeu não tem defeitos morais. O Deus judeu tem um caráter ilibado em todos os sentidos. Como que um povo tão simples, com tão pouca instrução naquela época, conseguiu criar esse conceito de Deus? E não só esse conceito de Deus, mas estabelecer uma base legal tão profunda como é a Torá. Nenhum povo da antiguidade, em mais de 2.000 culturas estudadas,
jamais foi encontrado algo semelhante. Jamais. Então, a explicação é: a Torá não vem dos homens. Por isso a perfeição. Como nós vimos na aula passada, a perfeição inclusive matemática da Torá. Se nós olharmos para o livro do Gênesis, o livro que em hebraico é o Bereshit, esse livro tem no seu início 7 palavras, formando toda a base do livro. Todo o livro de Gênesis é escrito com base no número 7. Por quê? Porque 7 é o número perfeito de Deus. Então o livro representa a perfeição de Deus. Quando nós olhamos para o texto de Gênesis, nós percebemos a ação de um Deus todo-poderoso, onipresente e onisciente, não apenas criando, mas criando e governando todas as coisas. Não apenas os homens, mas a terra, o universo, todos os astros estão debaixo do poder, debaixo da ordem e debaixo da direção desse Deus. Nós podemos então olhar para os textos da lei e entendermos que por trás desses textos existe uma inteligência que nenhum homem, nem naquela época e nem depois, conseguiu sequer chegar perto. Então, nós podemos olhar para o texto de todos os livros da Torá e tentar entender por trás desse texto qual é o princípio que está ali, qual o princípio moral, qual o princípio teológico e qual é a vontade de Deus expressa naquele texto para aqueles que creem. E nós vamos começar a fazer isso olhando para o texto de Gênesis. Gênesis, Bereshit, é o livro do princípio. O nome Gênesis no hebraico significa exatamente isso, no princípio. Por quê? Porque a primeira palavra do livro é essa, Bereshit, no princípio. Bereshit bara, no princípio criou Elohim, no princípio criou Deus. Esse é o primeiro texto do livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem um período histórico que envolve cerca de 2.400 anos, entre 2.350 e 2.400 anos. Esse é o período da história de Gênesis, quando nós pegamos do início de Gênesis até o fim de Gênesis, que é a morte de José, ali no Egito, na terra de Gósen, né, na região das terras de Gósen. Nós temos aproximadamente 2.400 anos. O livro de Gênesis, ele está para nós que cremos não apenas na infalibilidade da Bíblia, na inerrância da Bíblia, mas na divina inspiração da Bíblia. Ele está para nós o que um texto científico está para qualquer cientista. Nós devemos olhar para Gênesis, ler o livro de Gênesis, crendo que de fato as coisas aconteceram da maneira que estão descritas lá. Gênesis, do capítulo 1 até o capítulo 11, é uma introdução a toda a Bíblia. Se você estudar os 11 primeiros capítulos de Gênesis, você verá uma introdução para todo o texto sagrado, não apenas do Antigo Testamento, mas de todo o texto sagrado, de toda a Bíblia. Gênesis está dividido em 10 grandes seções. Essas seções significam ou representam gerações. E aí eu quero fazer alguns comentários em relação a essas divisões e alguns textos importantes e até polêmicos de Gênesis. O primeiro texto de Gênesis que nos salta aos olhos, que nos chama a atenção, porque todos nós sabemos e conhecemos bem o texto de Gênesis 3, onde Deus narra a queda do homem, mas um texto que chama a nossa atenção é Gênesis capítulo 4. Quando nós lemos Gênesis 4 a partir do versículo 21, nós percebemos ali a história das gerações ou da descendência de Caim. E nós observamos que estas gerações não obedeciam a Deus. Mas se nós olharmos, se nós continuarmos lendo e olharmos para o capítulo 5, nós iremos perceber ali as gerações de Sete. Lembra? Adão e Eva
tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel. Depois de um tempo, Adão outra vez conhece a sua mulher Eva e eles têm um outro filho, Sete. E é de Sete que nós vamos ter um filho chamado Enos, que representa aqueles que invocam a Deus. É em Enos que o homem volta a orar, que o homem volta a buscar a presença de Deus. E aí nós chegamos a um capítulo de Gênesis, o capítulo 6, em que há um texto extremamente difícil. Na minha opinião, o texto mais difícil de Gênesis, ou o texto de interpretação mais difícil de Gênesis. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que então os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas e tiveram filhos, e estes foram os gigantes do passado. Bom, aqui nós temos um texto que está nos dizendo que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e tiveram interesse sexual e coabitaram com essas mulheres e tiveram filhos com essas mulheres, e esses filhos eram gigantes, eram os Nefilites. Eram os homens de grande estatura, os grandes guerreiros da Idade Antiga. O que esse texto quer dizer para nós? Primeiro eu preciso te dizer que existem 3 interpretações para esse texto. A primeira, pouquíssimo usada, diz que esses filhos de Deus, na verdade, eram homens de poder econômico, reis e governantes da época. Interpretação com pouquíssimas pessoas que concordam e que utilizam essa interpretação. A segunda interpretação nos diz que aqui os filhos de Deus são anjos e que esses anjos coabitaram com essas mulheres e que porque coabitaram com essas mulheres foram punidos. E, segundo o texto de Judas, o texto de Pedro e o texto de Apocalipse, são anjos que estão presos, aguardando o juízo final. Bom, essa interpretação, ela tem alguns problemas. O primeiro problema dessa interpretação é o fato de que Jesus nos diz que no céu nós seremos como os anjos, ou seja, nós não nos casaremos. Então muitas pessoas usam esse texto de Jesus para dizerem que é impossível que um anjo tenha coabitado com a mulher e dali tenha nascido um filho. Acontece que o texto do Novo Testamento não diz que um anjo é impedido de procriar, diz que ele não se casa. Mas essa é uma interpretação. A terceira interpretação diz que esses filhos de Deus eram os filhos de Enos. Por quê? Porque Enos representa aqueles que invocam a Deus e que as mulheres, as filhas dos homens, seriam descendentes de Caim. E há aqui um conceito, mostrando para a gente que essa foi a primeira ocasião em que os filhos de Deus se casaram com mulheres mundanas. Por isso, os filhos não foram, do ponto de vista da normalidade da época, não foram normais, foram gigantes. O texto, então, estaria tentando mostrar para mim e para você que aquele que é um filho de Deus deve se casar com uma filha de Deus. O texto estaria proibindo, já desde aquela época, os chamados casamentos mistos, casamentos de cristãos com não cristãos. Particularmente, eu entendo que essa é a melhor interpretação do texto, embora muita gente vai falar que a segunda, que eram anjos, seja a interpretação correta, mas eu entendo que essa faz mais sentido com o contexto anterior e faz mais sentido com o que o apóstolo Paulo vai falar a respeito de casamento na primeira carta aos Coríntios, e Paulo era um conhecedor da lei. Então eu queria chamar a sua atenção para esses textos. Continuando, nós vamos ver o segundo livro, que é o livro de Êxodo, ou o livro do Êxodo. Quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós precisamos entender que esse livro tem como principal objetivo mostrar para nós a saída do povo do Egito. Esse é o principal objetivo do texto de Êxodo, revelar para nós que Deus livrou o seu povo,
que Deus tirou o seu povo do Egito. Depois de muito tempo que aquele povo estava ali em escravidão, Deus tirou aquele povo. É bom nós lembrarmos que esse povo está afastado do centro do Egito. Ele está na terra de Gósen, afastado. Por quê? Porque eram pastores. E os egípcios não gostavam dos pastores. Por quê? Porque geralmente os pastores ficavam muito perto de ovelhas e esses homens tinham piolhos. E os egípcios, eles raspavam todo o pelo do corpo para não ter piolho. Então, quando os judeus chegam, eles são enviados para uma região que está fora, para que esses pastores não tenham contato com o povo egípcio. Quando Deus decide, então, tirar esse povo do Egito, Deus vai levantar um líder, Moisés, e Moisés vai falar com o faraó para que o povo seja liberto, para que o faraó deixe o povo ir embora. O faraó endurece o coração, não deixa o povo sair, e Deus então vai punir o povo egípcio com 10 pragas até que o povo é liberado. Algumas pessoas dizem que não existe nenhuma ligação ou nenhuma verdade histórica nesse texto. Olha, em Leiden, no museu, na Holanda, existe um papiro, e esse papiro não apenas traz evidências científicas do Êxodo, como cita inclusive as pragas que estão descritas no Êxodo. O papiro de Ipuver, que está em Leiden, na Holanda, é uma prova histórica, é uma prova científica das pragas que caíram sobre o Egito. Então, quando você estiver falando com alguém e ele, por acaso, se ele por acaso te disser, não tem prova disso, você pode falar para ele, existe um manuscrito que está lá na Europa, que está lá na cidade de Leiden, que prova historicamente o que o texto de Êxodo nos diz. Esse texto vai então mostrar esta viagem, saindo do Egito até a Terra Prometida. É claro que não dá para chegar até a Terra Prometida nesse único livro, nós vamos perceber isso, nós vamos verificar isso, mas o objetivo do texto é esse. O período histórico desse livro é de aproximadamente 216 anos. Êxodo, ou Êxodos no grego, ou Shamot no hebraico, que quer dizer saída, é o livro que tem como Moisés a pessoa mais importante. Ele é a principal figura do texto de Êxodo, não apenas por ser o escritor, mas porque o texto começa narrando de que forma Deus livrou Moisés do assassinato, porque o faraó havia mandado matar todas as crianças judias do sexo masculino, e Moisés foi salvo. Então o texto começa contando isso e vai mostrar como Deus escolhe Moisés, como Deus chama Moisés lá no deserto, quando ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e como Deus foi com Moisés em todos os momentos, tanto na presença do faraó, na abertura do Mar Vermelho, na purificação da água, na criação da serpente, no decálogo, na entrega das tábuas da lei. Deus estava com Moisés. O texto de Êxodo é a maior contribuição que o povo judeu deu para o mundo a respeito da lei. Não apenas da lei de Deus, mas do que é a lei, do que é uma constituição para um país. Foi a maior contribuição que Israel deu ao mundo. E Moisés, então, é essa personagem central do livro. É ele, é em volta dele que tudo está acontecendo. É Moisés quem pergunta para Deus o nome de Deus, e Deus diz para ele, diga para eles que o Eu Sou te apareceu. Por que Deus faz isso? Simples. Moisés havia sido educado no Egito, e Moisés cria que quem sabia o nome da divindade exercia poder sobre ela. Deus então diz para Moisés, por que você está perguntando o meu nome, Moisés? Não te interessa o meu nome. Vá e diga para eles que o Eu Sou te mandou ir. E Moisés então é comissionado por Deus e vai para tentar tirar o povo do Egito.
Alguns dados interessantes desse livro. Esse livro não nos diz o nome dos magos que contenderam com Moisés quando ele chega diante do faraó e transforma o cajado que estava com Arão, em cobra, em serpente. Mas, quando nós lemos o texto de Paulo a Timóteo, nós percebemos que esses nomes eram conhecidos no meio do povo judeu. James e Jambres são os dois magos. Algo importante nós precisamos entender aqui. Os magos repetem o que Moisés fez. Quando Moisés fala para Arão, para que Arão jogue o cajado, e Arão joga o cajado e o cajado se transforma em cobra. Os magos fazem o mesmo, mas a cobra, a serpente do cajado de Moisés, engole as duas serpentes dos cajados dos magos. E isso demonstra para Faraó que o Deus que estava com Moisés era maior do que o Deus que estava com os magos. É importante nós entendermos isso. O Dr. Rodrigo diz que a Bíblia é Deus falando com a linguagem ou com sotaque humano, mas nós precisamos entender que Deus fala com sotaque que o homem entende, que o homem conhece. Então, quando nós olhamos para o texto de Êxodo, nós precisamos estudar o Egito para nós entendermos por que Deus usou tantas figuras, por que aquelas figuras tinham tanta importância, por que antes da morte do primogênito a praga é a escuridão. Por que uma praga foi piolho? Por que uma praga foi o Nilo se transformar, as águas do Nilo se transformarem em sangue? Nós precisamos entender. A vida vinha do Nilo. Para os egípcios, o Nilo era a fonte da vida. Mas quando aquela água se torna em sangue, Deus não está ensinando o faraó, Deus está ensinando os hebreus. Deus está dizendo para os hebreus, aquilo que vocês acham que traz vida, traz morte. Por quê? Porque o sangue estava fora do corpo. E o sangue fora do corpo é morte. Deus está o tempo inteiro ensinando para o povo dele, mas não está ensinando para Faraó. Por quê? Porque Faraó é rebelde. E quem é rebelde não consegue aprender. Nós podemos então perceber que o mesmo Arão que estava com Moisés, que jogou o cajado, que viu aquele cajado se transformar em cobra, o mesmo Arão que estava com Moisés, que viu Moisés abrir o mar vermelho, que viu Moisés transformar águas amargas em águas doces, que viu tantos sinais, não consegue resistir à pressão do povo e constrói um ídolo, um bezerro de ouro, para aquele povo adorar. Quando Moisés então desce do monte com as tábuas da lei, com as pedras da lei na sua mão e observa aquilo, Moisés quebra essas pedras. No meu entendimento, Moisés quebra as pedras para que o povo não pudesse ainda ser julgado pela lei, porque o povo não conhecia a lei. Moisés clama a Deus para que Deus perdoe o povo e não o julgue por aquilo que ele estava fazendo. Deus atende a Moisés, mas, em consequência, aqueles homens idosos e adultos que saíram do Egito não vão chegar à terra prometida. Apenas as crianças e aqueles que nascerem no período do deserto. Esse é o texto de Êxodo, que vale muito a pena ser estudado. E eu quero te incentivar, leia o texto, medite no texto de Êxodo. É um texto extremamente rico e extremamente importante para a nossa fé. Deus te abençoe.